Graça e paz. O grande desafio não é lutar, apenas obter vitória. Todos nós lutamos com o objetivo de vencer. Muitas vezes não vencemos. E algumas das derrotas que nós experimentamos são amargas. E, além de serem amargas, nos deixam lições, porque erramos, quebramos princípios. Por isso algumas coisas nunca vão dar certo, fora dos princípios. O salmista no Salmo 1 diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Princípios para uma vida de vitória. O relato da criação em Gênesis primeiro mostra um Deus que planeja, que organiza, que é dinâmico e criativo. No princípio criou Deus os céus e a terra. É totalmente verdadeiro que Deus criou, não apenas céus e terra, mas tudo o que neles há, e mantém para a sua fidelidade para sempre. Deus criou os astros de todos os tamanhos e formas. Além disso, criou também a lei física da atração dos corpos, o que permite aos astros circularem em suas órbitas sem choques ou catástrofes. Há uma organização plena e o universo convive com essa harmonia de movimentos. Deus criou a natureza com suas múltiplas variações de formas, sons e cores. Em uma floresta, por exemplo, não há uma árvore que seja igual à outra. Deus criou a vida, criou o ser humano, como muitos dizem, para ser a coroa da criação. Está muito claro que a vontade de Deus é a nossa realização. Para isso, plantou um jardim e o deu ao homem, para que tivesse domínio e poder. Deu-lhe a liberdade de ir e vir naquele paraíso. Mas o Senhor fez algumas exigências. E, se o homem lhe obedecesse plenamente às instruções, a queda seria uma possibilidade extremamente remota. Mas, com o pecado já instalado, Deus, por sua absoluta misericórdia, enviou-nos Jesus para nos resgatar e lhe comunicar, ou nos comunicar, sua própria vida, ou seja, a vida em sua plenitude, representada por paz, saúde, alegria, trabalho, frutificação, fartura e realização. Deus nos criou para uma vida vitoriosa. Essa vida requer mudança. Para termos uma vida vitoriosa, nós precisamos viver mudanças de pensamentos e comportamentos. Para ter uma vida vitoriosa, nós precisamos tomar algumas decisões. Podemos sim ter uma vida vitoriosa, mas isso requer vigilância e prudência. Conforme nos advertiu o Senhor Jesus, apenas podemos experimentar essa vida vitoriosa nos submetendo à palavra de Deus, ou seja, fazendo aquilo que devemos fazer. No que depende de Deus, tudo já está pronto, e a nossa vitória sobre as lutas do viver é uma questão de obediência àquilo que Ele já estabeleceu. No Salmo 1, encontramos alguns princípios para a manutenção da bênção de Deus sobre nós. Uma pessoa que pretende ter uma vida vitoriosa não anda segundo o conselho dos ímpios. O verbo andar está diretamente relacionado ao comportamento, opinião, orientação, sugestões diretas. Um filho de Deus jamais será conivente com as ideias daqueles que desprezam Jesus. Jamais será conivente com os valores morais e éticos que o mundo
diz ter. Pelo contrário, seus valores morais e éticos estão nas Escrituras e ele não andará, ele não vai compactuar com aqueles que desprezam as Escrituras. Jamais vai negociar sua consciência por injustiças, fraudes. Porque para ter uma vida vitoriosa, não se detém, não se pode permanecer ou se deter no caminho dos pecadores. O verbo deter nesse texto significa parar, demorar, estacionar ou prolongar-se. Assim, quem se detém nesse caminho acaba por absorver, porque ele está detido. Ele acaba por absorver a cultura, costumes, hábitos e comportamentos, de tal maneira que o modo de pensar e agir sobre as coisas de Deus é afetado. A palavra caminho faz referência a qualquer atividade, crendice, modo de vida, vestir, falar, comportar, usar. Quem é justo não participa daquilo que agride a sua consciência ou está em desacordo com a palavra de Deus. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. O verbo escarnecer é o mesmo que zombar, ridicularizar, desprezar tudo aquilo que é importante para Deus e sua igreja. As nossas companhias devem contribuir para nos aproximarmos mais de Deus e não para nos afastarmos. Estar na roda dos zombadores é o mesmo que assumir a posição deles ou aprovar suas palavras e atitudes. O cristão que se acomoda, se assenta no erro, como se fosse um ímpio, será duramente disciplinado pelo Senhor, para não correr o risco de ser condenado com o mundo. Mas o seu prazer está na lei do Senhor. A lei do Senhor, a palavra, a Escritura Sagrada, é oposta ao conselho dos ímpios. Quem ama essa palavra, conduz a sua vida em conformidade com ela e, como resultado, nunca estará sozinho ou desesperado, despreparado. Mas com os ímpios não acontece isso. O apóstolo Paulo escreveu que eles perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Meditamos na palavra quando refletimos por um tempo após lermos, saturar a mente, o coração, enchê-lo com a palavra. É o caminho para praticá-la, pois tudo aquilo que forma o nosso pensamento, bom ou ruim, determina a nossa ação ou nossa maneira de viver. Portanto, qualquer pessoa pode ser feliz e vitoriosa, desde que o seu estilo de vida esteja de acordo com o padrão das Escrituras e não conforme o modelo imposto pelo mundo. Porque o mundo faz oposição aberta a Deus. É sábio e tem uma vida vitoriosa aquele que evita andar, deter e se assentar com os descrentes, pois isso seria o mesmo que virar progressivamente as costas para Deus. Deus te abençoe e te dê uma vida vitoriosa, em nome de Jesus.